Oi, Lucas. Oi, Briana. Boa noite. Briana, para. Me fala. Agora vocês estão me ouvindo? Deixa eu fixar meu comentário aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Ou não ainda? Bom dia, Briana. Bom dia. Ah, então tá bom. Ai, eu também. Que saudade de você. Oi, Jaque. Ai, menina, medicina, a gente precisa fazer alguma coisa aí pra gente se encontrar e se ver, porque eu também morro de saudade. Vamos ver se agora dá certo o Neylor entrar do outro lugar lá, pra gente ficar. Vamos ver se agora dá certo o Neylor entrar do outro lugar lá, pra gente. Vamos chamá-lo. Vamos ver. Aê! Agora eu tô ouvindo. Todo mundo tá me ouvindo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Live, essa live é faria, viu, gente? Ele tá lá de um lado da casa e eu do outro. Pra mim, tá dando eco a minha voz. Pra vocês também? Oi, Dani. Oi, Thalita. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de xamanismo. O Neylor, ele tem um curso online, agora se transformou online, né? Xamanismo. Eu até dou umas dicas lá no curso. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho dos benefícios de fazer esse curso. Eu vou colocar. Conta aí, Neylor, o que é xamanismo? Boa noite. Então vamos lá, já desmistificando algumas coisas. Quando a gente pensa na palavra xamanismo, a maioria das pessoas pensam em religião de índio. Pensa que xamanismo você tem que pertencer a alguma religião. E xamanismo o que é? Xamanismo é um conjunto de práticas ancestrais. São as práticas que o homem do tempo o homem primitivo, ele já praticava já. Ele olhava para o sol, olhava para as estrelas, ele se conectava com a natureza e a partir das estações, a partir do movimento da natureza, ele também ia se locomovendo, ele ia se adaptando conforme o clima da região. Então o xamanismo é você se reconectar com a natureza mesmo, com os ciclos, com as estações, entender a influência do sol, da lua, da natureza, de tudo. É algo que eu costumo dizer que é algo que deveria ser ensinado na escola mesmo, no começo ali de tudo, para a pessoa entender como é que funciona. Na escola é ensinado que a natureza é algo separado de nós, não é algo que está dentro de cada um, que as forças do quarto elemento, a força das direções, está dentro de cada um. Nós somos colocados como algo separado. A escola e as religiões, elas têm, historicamente, separado tudo, ao invés de unir. Eles separam e aí a gente fica desconectados. Se a gente pensar em xamanismo como práticas ancestrais, aquele chazinho que a avó fazia para a gente dormir, aquela oração antes de almoçar, aquela oração antes de dormir, aquela oração antes de fazer uma viagem, de se despedir.
É tudo xamanismo. É você estar em conexão com o sagrado, entender que tudo é sagrado, que a pessoa que está na sua frente é sagrado, que a natureza é sagrado. E nós vamos perdendo essa conexão, essa essência, e vai ficando tudo mais banalizado, né? Então o xamanismo é isso, é você abrir o livro da natureza e entender que você faz parte desse livro. Você não é apenas um leitor, não é algo que está fora, é algo que está totalmente dentro. Muito bem. Então, o xamanismo é a gente se conectar com a natureza, não é isso? Isso, se conectar com a sua natureza. Também não é ficar olhando lá fora e esquecer o que tem aqui dentro. É, a partir do que você vê lá fora, você se conecta e sente essa energia dentro, e a partir daí você vai interagindo com os ciclos da natureza. Também não quer dizer que você tem que esperar as estações chegar para você tomar algumas decisões, mas você conhecendo as energias, você sabe qual é a energia, você sabe se conectar com essa energia e usar ao seu favor, e não mais contra. Porque quando a gente estamos desconectados, não conhecemos a nossa força, a força da natureza, nós usamos a energia de forma maligna com nós mesmos. Aquela ação que nós fazemos e de repente nós nos arrependemos. Nós usamos uma força, usamos uma energia contra nós mesmos. Entendi. Ô Ney, ó, a Briana fez uma pergunta que faz parte do curso, é interessante. Deixa eu ver se ela perguntou, e o animal de poder, como faz para se conectar com ele? O animal de poder, nós temos um curso de xamanismo online onde nós vamos conhecer esse animal de poder, nós vamos buscar esse animal de poder. O animal de poder é uma energia, e essa energia, ela está dentro de cada um também. Cada pessoa tem um instinto. Se você entender que os animais estão na história, na mitologia grega, está na astrologia, está na Bíblia. É uma energia muito forte e também está dentro de cada um. Cada um tem uma energia que vai... que quando a pessoa encontra o animal de poder, ela vai entender assim, muita coisa que ela já fez está dentro daquela energia daquele animal. Não quer dizer que, por exemplo, a pessoa encontre a energia do cavalo nela, não é esse cavalo que nós estamos acostumados, que está ali preso dentro de um pasto, que está ali carregando peso, mas é o instinto mesmo do animal, é o instinto, nós estamos falando de energias. E durante o curso nós vamos fazer essa busca pelo animal de poder, tanto pelo animal de poder, quanto pelo animal sombra. Quando a gente pensa em sombra, pelas religiões, pelo que a gente ouve falar, também a gente pensa em algo negativo. E não é isso. É você entender que você é luz e você é sombra. Onde tem luz, tem sombra. E a partir do momento que você aceita a sua sombra, que você conhece a força da sua sombra, você vai canalizar essa força, você vai integrar essa força para o seu próprio bem. Então você vai conhecer o seu animal de poder e o seu animal sombra. São duas energias poderosas. E quando você integrar essas duas energias, é quase que uma mágica mesmo, a sua vida transforma. Você sente essa energia no seu dia a dia. Você vai integrando. Igual eu falei, as escolas, as religiões vai separando, né? O xamanismo ele vai unificando, ele vai somando. Ele não abre mão de uma força para você usar outra, ele vai somando. Então você vai ganhando poderes, vai ganhando força. E você vai se descobrindo, e a partir daí você vai... vendo que as coisas acontecem de forma simples na vida. Briana, o curso vai começar dia 9, né, Ney? Dia 9 de junho. Amanhã vai ter uma aula aberta. A gente te convida a participar dessa aula. Depois eu te mando o link lá pelo direct. E aí você já vai ter uma primeira aula para você conhecer. Tá bom? Ela perguntou o que é esse animal sombra? Esse animal sombra, o animal de poder podemos dizer que é um animal de luz, é um instinto que está com você desde o momento do seu nascimento. E o animal sombra, ele vem junto. O animal sombra é aquela parte sua que faz você tomar decisões e lá na frente você se arrepender. Toda aquela energia que você faz e se arrepende, ela vem do seu animal sombra. Por quê? Porque o animal sombra, ele
acaba sendo excluído. Não porque você não queira, mas você desconhece essa energia ou você nega essa energia. E a partir do momento que você aceita, você integra na sua vida, ele começa a trabalhar com você a seu favor. Então ele vai te dar decisões que você não vai passar mais por vexames, ele vai ficar te orientando o tempo todo para você tomar decisões certas e não erradas. O animal sombra é igual uma criança chamando atenção, ele faz você passar por algumas situações para chamar a sua atenção, até você entender essa força que você tem e aí você vai usar a seu favor. O animal sombra é aquela sujeira que a gente varre para baixo do tapete, que a gente não aceita. E é muito fácil de identificar, para quem não conhece o animal sombra, para quem está ouvindo falar a primeira vez, o animal sombra é tudo aquilo que você nega, tudo aquilo que você condena no outro, pode buscar que ali está a sua sombra. É aquela parte que você oculta mesmo, aquela parte que você esconde e varre para debaixo do tapete. Que é a nossa sombra, né? O animal É a nossa sombra, sombra. ele trabalha no nosso lado sombrio. E aí, a partir do momento que você integra ele, você leva a luz para ele. Então, ele vai ganhar força agora, só que ele vai trabalhar a seu favor e não mais contra. Certo. E por onde começa esse curso? Esse curso está dividido pelas 4 direções. Eu vou apresentar para vocês agora uma roda. Essa é a roda medicinal. Essa é uma roda medicinal adaptada ao hemisfério sul. E aí no curso vai ficar melhor de entender essa adaptação. Porque existem rodas, é mais comum você encontrar rodas representando o hemisfério norte. Porque geralmente nós importamos as coisas do hemisfério norte, o conhecimento chegou lá primeiro, nós importamos e agimos contra o fluxo da natureza. É só você entender que aqui, estando agora no outono, lá eles estão no final da primavera. Vai estar sempre o oposto. Mas aí durante o curso nós vamos entender melhor isso. E aí nós vamos começar aqui pela direção oeste. Direção oeste, nós vamos trabalhar a ancestralidade, vamos trabalhar nossos ancestrais. Essa parte amarela? A parte Não, a preta. preta. Tá. Vamos trabalhar as nossas raízes. Aqui é o elemento terra, então é tudo que nos dá estrutura. E o que nos dá estrutura? São os nossos ancestrais. Amanhã na aula que nós vamos fazer aberta, amanhã nós já vamos fazer uma conexão com os nossos ancestrais. É um presente nosso. Mesmo para quem não vai fazer o curso, faz essa conexão, é muito legal. Então nós entramos na roda pelo oeste, pelos ancestrais. E aí é o outono, representa o outono. O outono o que é na natureza? O xamanismo é você olhar para a natureza e observar. É muito conhecimento do xamanismo vem da observação. Então você vai observando o outono, você olha para as árvores começam a secar, os frutos começam a secar também, tudo vai secando, vai se decompondo e cai. E aí se você entender o funcionamento de uma árvore, por mais bela que ela esteja ali na primavera, por mais linda, mais florida que ela estiver, chegou o outono e ela começa a soltar tudo, ela não se apega a nada, ela manda tudo embora, porque ela confia que na primavera vai ter algo melhor para ela. Então ela não fica apegada. Então quando a gente traz para a nossa vida, a gente vê quanto apego nós temos por algo que não confiar que algo melhor está para chegar. E aí quando a gente se apega, a gente entra num ciclo de sofrimento, num ciclo de dificuldades. Então nós vamos entrar pelo outono, vamos trabalhar nossa ancestralidade, os nossos desapegos, as nossas crenças. Nós vamos desapegar de tudo aquilo que não faz sentido na nossa vida, tudo aquilo que nós carregamos sem apenas por apego. Nós carregamos peso, ficamos gastando toda a nossa energia com algo que não vale a pena, por algo que não é nosso. Às vezes nós carregamos peso dos outros. Então nós vamos trabalhar por aqui. Então aqui é como se a gente pegasse a nossa própria árvore, entendendo que nós somos uma árvore, e nós desse uma chacoalhada nela para cair tudo que não serve mais, para que o novo possa vir. E aí, terminando essa direção oeste, aqui nós vamos buscar aqui é o reino mineral, nós vamos buscar o nosso totem mineral, saber qual é a nossa pedra de poder,
E aí nós vamos estudar sobre ela para ver como que ela influencia na nossa vida. E aqui nós vamos seguindo a roda, vamos para a direção sul. Então depois do outono vem o inverno. O inverno é o elemento ar, então é um ar gelado. Então aquele fruto que não foi colhido aqui no outono e caiu na terra, a mãe terra acolheu. E aí os ventos gelados vêm e traz a purificação, traz a limpeza, a renovação. E aí esse fruto ali que já decompôs ali no outono, ele entra em contato com a terra e aí ele começa a germinar na terra. É um ciclo automático. E aí ele começa a germinar. Então quando essa semente está germinando, nós achamos que ela está até morta lá debaixo da terra. Não tem movimento, não tem... Porém existe um movimento. Só que é um movimento interno. E aí a germinação, o que que é? A germinação é as raízes. A raiz começa a crescer para baixo, vai ganhando força ali na terra, vai se alimentando da terra. E aí a gente traz para a nossa vida. O que que é isso na nossa vida? Aqui é o momento da gente fazer as nossas programações, onde queremos chegar, como fazer. Aí é aquele momento assim de você começar a fazer as suas anotações. Por quê? Porque é um crescimento interno. Então é aquele momento em que você trabalha e não vê resultados. Por quê? Porque é o momento de trabalhar a parte interna. Então aqui no outono nós vamos fazer assim, o que eu quero, aonde eu quero chegar, é o elemento terra, aonde eu quero chegar, quem sou eu e para onde eu vou. Aqui no inverno é como eu vou fazer isso. Então eu sei onde eu quero chegar e agora aqui eu faço como eu vou fazer isso. Então aqui eu faço toda a minha programação de como eu chego lá. Então aí aqui no inverno é o elemento ar, corpo mental. Então a gente trabalha muito os pensamentos, a gente busca os bons ventos que tragam os pensamentos. E aí o que acontece? Programei, eu sei onde eu quero chegar e agora eu sei como fazer. E agora, o que eu faço? Agora a gente entra na primavera, direção leste, onde o sol nasce. O sol traz a luz da manhã, ele vai clareando. Então aqui a gente vai trabalhar a parte mais escura, as nossas sombras. O animal sombra inclusive está aqui. E aí a gente vem para a luz. Só que quando a gente chegar aqui na luz, nós já vamos estar sem aqueles pesos desnecessários lá do outono. E nós vamos estar programados. Então aqui é o momento de agir. Aqui é representado pela águia dourada. A águia dourada, ela traz a visão. Então é você olhar de fora o que está acontecendo com você. Então é você dar um passo atrás e observa, analisa, e aí é hora de agir. Você vai agir com o quê? Você vai agir com a sua programação que está aqui acima. Você programou, agora é o momento de pôr em ação seus planos. Agora que é o momento de fertilizar suas ideias. Por exemplo, eu estou aqui, o meu objetivo é escrever um livro, outono. O meu objetivo é escrever um livro em 12 meses. Aí, vamos programar. Chegou aqui, vamos programar. Qual é o tema do meu livro? Como que eu vou fazer isso? Então você vai começar a escrever, vai começar a anotar. O tempo que eu vou ter, o conteúdo que eu vou ter, você vai começar a anotar. E então agora chegou aqui, você fez toda a sua programação e agora? Agora eu preciso de lançar esse livro. Eu preciso de escrever esse livro, ou se você estiver na fase de lançamento, você lança. Se você estiver em execução, então agora é hora de escrever, agora é hora de pôr, pedir ajuda, ver quem precisa, a ajuda que eu preciso, agora é hora de mostrar, começar a fazer aqueles esboços para as pessoas lerem, para te ajudar. E aí depois que você colocou em ação, nós vamos para o verão. No verão a gente trabalha as emoções, trabalha o elemento água, trabalha a lua. E aí agora é hora de começar a colher os resultados. Colher os resultados do quê? Se a gente está imaginando de escrever um livro, então aqui esse livro agora é hora de ele já ficar palpável já. Agora ele já começa a aparecer, para quando chegar aqui no outono ele fechar esse ciclo, o livro está pronto. Então, o que acontece? Às vezes sabemos onde queremos ir, temos essa ideia, programamos e não executamos, não damos o primeiro passo. Então vamos colher.
Assim é na natureza, assim é na nossa vida. Não tem diferença. Por isso que o xamanismo mostra que não tem diferença entre a natureza e você. Se você saber a semente que você plantar, e você plantar e nutrir esse solo, nutrir a semente, adubar, fazer tudo, acabar com as ervas daninhas, não tem outro resultado a não ser a sua colheita, a sua boa colheita. Se você plantar num terreno de pedra, se você plantar num terreno onde tem muitos pássaros, você não afundar a sua semente, não cuidar dela, ela não vai crescer, ela não vai dar fruto. E assim é a nossa vida. Se a gente entender os ciclos da natureza, as energias da natureza e colocar no nosso dia a dia, as coisas acontecem de forma simples, de forma rápida. Não tem segredo. Então, o xamanismo que nós ensinamos e que praticamos Ney, peraí, é um xamanismo... deixa eu só responder uma coisa aqui antes que eu esqueça. Diego, a aula vai ser pelo Zoom. Me manda um direct pro Ney, a gente manda o link para você. Vai ser amanhã, pelo Zoom. Tá bom? Pronto, pode continuar, Ney. Eu esqueci. Então, o xamanismo que nós estudamos, que nós praticamos e ensinamos, é um xamanismo simples, mas não no sentido de menos, mas no sentido de fácil acesso, de fácil compreensão, porém muitos resultados. É um estudo que mudou a minha vida, tenho visto mudar a vida de outros, e por isso que eu digo que é algo que deveria ser ensinado na escola mesmo, não na nossa idade. Ô Ney, e você mostrou essa roda? Onde que tá? E os animais? Cada direção tem um animal, não tem? Explica aí pra gente. Temos os guardiões, né, das direções. Norte, sul, leste, oeste. Na direção leste temos a águia dourada. A águia dourada, ela traz a clareza, ela traz a visão, ela traz a iluminação. A águia, ela voa acima das nuvens e abaixo do sol. Porém, ela é o pássaro que voa mais alto, mas ela não se ofusca com o sol. Ela não entende que ela é o sol por voar perto do sol. E ela voa acima das nuvens, as nuvens a gente pode entender que é as nuvens da ignorância. Então, nós vamos buscar esse animal também, essa energia que está dentro de cada um. Vamos buscar o animal de poder, cada um tem o seu. Nós vamos buscar o animal sombra, cada um tem o seu. Essa história de cada um tem um seu não quer dizer que a outra pessoa não possa ter. Nós estamos falando de energias. Aquele animal que está ali preso, aquele de energias. Nós estamos falando de egrégoras. E além disso, nós vamos buscar a energia da águia que está dentro de cada um. Na direção leste. Na direção oeste, não dá para ver direito, mas na direção oeste é elemento terra. Então aqui a gente pode entender que é o útero da mãe terra. Então aqui nós temos uma ursa cinzenta na caverna, dentro da caverna. E nós vamos buscar também essa energia da ursa dentro de cada um. Na direção sul temos o búfalo branco. O búfalo branco, aí tem toda uma história do povo Lakota com o búfalo branco, com o cachimbo sagrado. Aí também nós vamos passar essa história, vamos entender e vamos buscar essa força que está dentro de cada um. O búfalo branco, ele vem para nos presentear. O tempo todo ele se doa para o homem. E aqui na direção norte temos o coiote. O coiote é entendido como o grande trapaceiro. Para quem assistiu desenhos de tempos atrás, o coiote é aquele que fica o tempo todo correndo atrás do Papa-Légua. E nunca... É um tremendo engraçado, né? Ele faz as presepadas e não desiste. Então, essa energia do coiote está dentro de cada um. O coiote, fazendo as brincadeiras dele, ele é responsável por fazer uma pessoa se apaixonar por alguém totalmente oposta. Aquela pessoa que você acha que é totalmente oposta a você, o coiote vai colocar na sua vida para você aprender. O coiote é o aspecto mais educado. O coiote, ele vai fazer o tempo todo brincar. Por quê? Porque nós nascemos, vamos crescendo. E aí se você pegar uma criança até os 7 anos, ela é espontânea, ela é verdadeira,
e ela é feliz. A partir dos 7 anos, dependendo da criação dela, ela vai se modificando e aí ela vai ficando mais séria, ela vai sendo podada, ela vai recebendo algumas crenças e ela se transforma em outra pessoa. Então aquela felicidade, aquela alegria, aquela espontaneidade até os 7 anos ela perde, dos 7 aos 14 anos. Aí dos 14 até os 21 ela vai amadurecendo e aí pronto, aí ela realmente esquece aquela criança dela. Ela parte para os estudos, ela parte para o trabalho e esquece. E ela vai ficando mais velha, ela vai ficando mais experiente, só que ela vai ficando meio rancorosa, é uma pessoa que fica meio ranzinza. E aí ela esquece totalmente a criança interior dela, que é aquela criança dos 7 anos, aquela alegria que existe dentro dela, porém essa criança ela está congelada, essa criança está endurecida. Então o coiote ele vem para fazer algumas trapaças na sua vida, para que você possa tomar uns tombos na vida e rir do próprio tombo. Enquanto você não rir do seu próprio tombo e acessar sua criança e resgatar essa criança e trazer ela para 2020, não estamos mais em 1980 ou 1970, 1990, nós já evoluímos, estamos em 2020 e essa criança ela tem que trazer essa felicidade da criança. Não quer dizer que a pessoa chega nos 40, 50 anos e tem que ser um brincalhão, mas ela não tem que levar a vida tão a sério. Ela tem que saber os momentos de alegria. Por mais que ela tenha um trabalho sério, por mais que ela tenha um trabalho sério, ela tenha uma responsabilidade, dentro dela existe uma alegria. E nós vamos fazer o resgate dessa criança. Nós vamos acessar esse coiote, essa energia do coiote dentro de cada um, e vamos fazer o resgate dessa criança. Nós vamos buscar essa criança. Certo. Eu brinquei, falei que o coiote é o espírito mal educado, mas ele, na verdade, ele vem para mostrar que a gente precisa, né? Resgatar essa criança que às vezes a gente deixa perdida. Ó, também a Briana fez uma pergunta, se você ensina sobre oráculo xamânico no curso. Oráculo não, né? Durante o curso nós utilizamos as cartas do Caminho Sagrado da Jaime Sans. Só que esse curso não dá tempo assim, de se aprofundar. A gente tira uma carta, faz a leitura, mas não dá tempo. Aí já seria um outro curso. Nosso curso ele é composto de 12 aulas ao vivo. É isso que eu ia pedir. Rapidinho, Ney. Rápido, senão não vai dar tempo. Explica cada aula. Você lembra aí de cabeça cada aula? Ó, a primeira aula a gente trabalha o quê? Primeira aula nós vamos fazer uma introdução. A primeira aula nós vamos fazer uma introdução ao xamanismo, explicar de onde vem, quanto tempo, de onde vem essa palavra, o fundamento dela para a pessoa poder interagir com o que ela vai aprender, né? E aí nós já vamos na primeira aula fazer um mapa quântico, é um mapa dos desejos, nós vamos fazer uma conexão mais profunda do que nós vamos fazer amanhã com os ancestrais. Nós vamos pedir permissão para poder caminhar com leveza e com a permissão dos nossos ancestrais. Se a gente entender que os nossos ancestrais são as nossas raízes, então se você olhar para a natureza e cortar as raízes de uma árvore, ela não se sustenta, ela morre. Assim somos nós. Se nós se desconectar totalmente dos nossos ancestrais, nós vamos viver uma vida sem sentido. Nós vamos começar a morrer por dentro. Então nós vamos já começar a trabalhar, além de conhecer a introdução ao xamanismo, nós já vamos começar a trabalhar nossas raízes, que é a base que vai sustentar todo o curso. E aí, nessa introdução nós vamos fazer essa carta, depois nós vamos aprender a montar um altar xamânico, a como usar essa energia no nosso dia a dia, a você sugerir se você quer ter um na sua casa e os porquês de se ter um altar xamânico. O altar xamânico ele representa os quatro elementos. Então você traz para dentro da sua casa os 4 elementos e ativa essa força. Terra, fogo, ar e água. Não tem nenhum elemento que não esteja também dentro de cada um. E aí nós vamos buscar um espaço sagrado da mente, é um espaço sagrado de poder, é um local que só você acessa,
Nós vamos ensinar esse caminho, onde você só você acessa, e é um local de você buscar respostas, descanso, é um local de conexão com você mesmo, é um local todo seu. Aí, a partir daí, nós vamos buscar o nosso animal de poder. Tudo isso na primeira aula? Vamos buscar. Não. Você está em qual aula? A primeira? Ficou mudo para mim. Tá ouvindo agora? Tô. Isso é a primeira aula? Não, aí já devo estar na terceira Não, aula já com o animal de poder. Então, vai explicando assim, ó, uma primeira aula isso, então vai lá, terceira aula animal de poder. O que mais? Terceira aula animal de Resumão. poder. Ah, Nós vamos buscar o animal de poder e ensinar como trabalhar com essa energia no seu dia a dia. Para não ser assim, encontrei meu animal de poder, e agora o que eu faço com isso? Você vai integrar essa energia no seu dia a dia. Para que você possa se conectar com ele e sentir a presença dele a todo momento. Quarta aula, nós vamos buscar o nosso animal sombra. E aí nós vamos integrar a sombra no nosso dia a dia também. Nós vamos integrar, nós vamos entender como é que ela funciona e acessar essa energia mesmo, buscar essa energia e interagir com ela. E na terceira aula nós vamos também fazer a meditação do urso, fazer a busca pelo urso cinzento, na terceira aula. Na quarta aula, animal de poder. Aí a gente encerra o oeste, que é o elemento terra. Aí na quinta aula a gente parte para o elemento sul. Elemento sul, nós vamos buscar o nosso mineral de poder. Nós vamos se conectar com o búfalo branco. E aí nós vamos trabalhar bastante o poder da palavra. Nós vamos entender o nosso curso, o que é? Nós temos a parte teórica e essa parte ao vivo nós vamos mostrar como que isso influencia realmente no seu dia a dia, na sua vida. Não é apenas um material teórico que você lê e tal, e aí eu faço o que com isso? Não, você vai sentir no seu dia a dia, você vai sentir no seu corpo. A ideia é essa. Por exemplo, vamos buscar o búfalo, então nós vamos encontrar esse búfalo. Vamos buscar o mineral, vamos encontrar esse mineral. Vamos falar das palavras de poder? Então, peraí, vamos treinar essas palavras. Vamos fazer uma semana aí de treinamento aí em casa, vamos treinar nossos pensamentos. Por isso que toda semana tem aula, né, ao vivo, para fazer as práticas. Para fazer as práticas, para a pessoa integrar mesmo no dia a dia. Uhum. E aí, nós vamos entender como que esse elemento ar funciona no nosso dia a dia. Ou seja, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente lê, vamos mostrar como é que isso influencia nos nossos resultados também. Se você voltar para os nossos ancestrais, o que eles tinham do lado da cama antes de dormir e o que eles faziam? Eles tinham uma Bíblia e eles faziam uma leitura ali. Ou eles seguiam a Bíblia por página ou faziam uma leitura aleatória dos salmos e tal. Por quê? Porque eles dormiam com aquela energia no pensamento. Era a última coisa que eles faziam antes de dormir. Então eles dormiam ali com algo sagrado na mente. Hoje em dia tem gente que assiste os jornais, as piores notícias e vai dormir. E aí acorda cansada, acorda exausto, tem um monte de problemas. Então, nessa quinta aula, nós vamos trabalhar o sul, o reino animal, e o poder das palavras, e o inverno, a germinação. Então aqui é o momento da gente programar mesmo. Aqui no inverno é o momento da gente escrever o que a gente quer. Nós estamos acostumados a fazer isso no final de dezembro, né? Vou escrever aqui a carta do próximo ano. Porém, se a gente pegar pela natureza, o momento de escrever mesmo é no inverno. O inverno é o momento de você sentar e escrever. E escrever o seu próximo ano. E aí nós já vamos ter feito já a quinta, né? Quinta, sexta aula e a sétima. Na direção sul. A oitava aula nós vamos estar na direção leste. Direção leste, então nós vamos trabalhar com a nossa águia dourada. Vamos trabalhar a visão. Agora é hora de ação, agora é hora de agir. E nós vamos trabalhar
o reino espiritual. Reino espiritual nós vamos buscar o nosso mentor xamânico. Nosso mentor xamânico é aquela vozinha que fica falando na nossa orelha e a gente não costuma não ouvir. Ou porque não acredita nessa força, ou porque não se conecta. Não acreditar na força, o que, que é? Você ter uma ideia e você saber que você é capaz, mas você mesmo se sabota. Você mesmo diz não para você. E aí nós vamos ver como que é o elemento fogo na nossa vida, como é que ele age. É um momento de fertilizar as ideias, fertilizar as ações, fertilizar todos os relacionamentos. Na primavera é um momento em que que você se apaixona ou por alguém, ou por uma causa, ou por um trabalho, por uma questão. Então esse é o momento. E aí quando chegar na nona aula, 10ª aula, nós vamos trabalhar o norte, que é o coiote, que é a lua, que também é o reino vegetal. Nós vamos buscar o nosso vegetal de poder. Então nós vamos buscar o mineral de poder, a pedra de poder e o vegetal de poder, a planta de poder de cada um. Além do animal, a gente ainda tem o mineral e o vegetal de poder, né? Fala um pouco mais alto. Além do animal, a gente tem o vegetal e o mineral de poder, não é isso? Isso. E aí quando você integrar todas essas energias, você vai, a cada aula você vai descobrindo ferramentas internas e você vai despertando essas ferramentas. E aí você vai se transformando com o passar das aulas. E aí nós vamos também no norte ver como que as águas influenciam o nosso dia a dia, as nossas emoções, e além de resgatar a nossa criança interior. E aí a gente fecha o ciclo na 12ª aula. Então a gente começa no outono e dá a volta e fecha no outono. Dá a volta nessa roda que você mostrou. Isso, vai ter completado um ciclo. E aí agora o que eu faço? Terminou o ciclo. Agora Antes de você começar essa parte, deixa eu só responder o Diego. Diego, o xamanismo não tem nada a ver com a gnose. Eu não conheço muito da gnose, mas não tem nada a ver, né, Ney? Nada a ver. Saiu baixo para mim, fala mais alto, por favor. Eu acho que você está com o microfone baixo. Aumenta o som do seu celular. Tá no último. O Diego perguntou se o xamanismo tem alguma coisa a ver com a gnose. Eu posso dizer para você que a gnose tem a ver com o xamanismo. Porque o xamanismo você vai entender, por exemplo, se você começar a fazer os estudos, e aí durante as aulas, quem conhece constelação familiar vai entrar aqui no outono e vai falar assim, não, isso aí que você está fazendo é constelação familiar. Quando você vem para cá e aí você começa a fazer a reprogramação das suas crenças, reprogramar a sua vida, a programar a sua vida, você vai dizer, não, isso aí você está fazendo é coaching. Isso aí é PNL. Quando você chegar aqui no leste, que você vai ver que você tem uma nova chance de renascer, que você pode modificar, que não importa onde você nasceu, onde você cresceu, mas que você pode se transformar, você vai falar, não, isso aí é renascimento, isso aí é coaching de novo. E aí quando você vier trabalhar aqui com a sua criança interior, aí você vai falar, não, isso aí é outra técnica, isso aí... Aí você vai entender que as técnicas são vertentes do xamanismo. O xamanismo ele tá aí 40 mil anos atrás, 40, 50 mil anos, onde o homem caminhava sobre a terra e acompanhava o movimento do sol. Ele acompanhava os ciclos da natureza e a partir daí ele foi anotando, ele foi marcando o tempo, ele foi escrevendo. E aí você vai ver que o que acontece é o seguinte, as religiões pegam uma vertente do xamanismo e colocam dentro de uma doutrina, e aí entende que só aquela doutrina é verdade, só aquilo é verdade, e desconsidera todo o resto. Ô Diego, você tá falando porque algumas coisas se assemelham bastante.
Porque, na verdade, tudo é uma coisa só, né? A separação, quem colocou foi o homem. E tudo é uma coisa só. No final, é tudo igual. Até se você for lá numa igreja, sei lá, você vai perceber que tudo é a mesma coisa, né? O homem que colocou a separação, isso aqui é isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo. Então, por isso que tudo se assemelha. Né? A gente, igual o Ney falou, é verdade, você está estudando xamanismo, você pensa, nossa, mas isso é constelação? Nossa, mas porque tudo é a mesma coisa, né? Tudo é a mesma coisa. O universo é único, só a gente que não percebeu isso ainda. Infelizmente, não percebemos isso ainda. Estamos na separação, né? De isso é melhor que aquilo, isso é diferente daquilo, e assim vai, infelizmente. Então, e aí, Ney, então é assim, tem uma aula por semana, né, que a gente faz as práticas, certo? E o que mais que tem de novidade aí do curso? Aí tem uma plataforma que a pessoa Então serão 12 aulas ao vivo. Serão 12 aulas ao vivo. Cada aula vai ter uma meditação, vai explicar o conteúdo dessa aula. No nosso site tem lá todo o conteúdo, teiamagica.com.br, vai lá, curso, xamanismo online, tem os 12 passos que nós vamos dar dentro dessa roda, o programa certinho de cada aula. Então, nessas 12 aulas ao vivo, nós vamos fazer uma meditação, vamos fazer exercícios, umas vivências, tirar dúvidas e deixar um desafio para cada um fazer durante a semana. São desafios simples que nós fazemos no dia a dia. O que acontece é que nós vamos começar a nos policiar com algumas atitudes. Esse é o desafio. Não é nada que você vai ter que ler um livro, tem que fazer isso, não tem nada. Você vai apenas usar o seu bom senso e o amor por você mesmo. E aí você vai ver o quanto isso é poderoso. E aí, então vão ser 12 aulas, então vão ser 3 meses de aula ao vivo, toda terça-feira às 19 horas. Essa aula vai ser feita pelo Zoom, vai ser gravada. Depois de gravada, essa aula vai ficar gravada e vai ser colocada lá na plataforma para que as pessoas possam acessar novamente, quer refazer a meditação, ou não conseguiu assistir a aula nesse dia ao vivo, está lá gravado. O material teórico vai estar todo lá nessa plataforma, onde vai ter acesso durante 1 ano nessa plataforma. Então o curso ao vivo vai ser 3 meses e o acesso na plataforma por 1 ano. Certo. E aí na plataforma tem lá todo o material, tem lá as partes para a gente interagir, para trocar experiências, para conversar. Sabe a hora assim, aí, Ney? Alguém tem hora? Sabe a hora? Tô com medo da live cair. Alguém pode me falar a hora, Diego? Aproveitando aqui essa pausa, o Diego falou, e esquecem que tudo é uma coisa só e tem a árvore genealógica, e assim chegamos nas raízes, axé. Isso mesmo, Diego. Isso mesmo. Alguém pode me informar as horas? Obrigada, Briana, gratidão. 19h45, ainda dá mais um pouquinho. Então, quando a gente entra no estudo, nós entramos como uma semente, no outono. Entramos como uma semente. Cada participante é uma semente. E essa semente vai germinar, vai crescer e dar frutos. Então vocês vão entender que, como nós estamos falando que a escola, os estudos separam, a religião separa, você vai entender que a vida é feita de ciclos. A vida é feita de ciclos. E aí esse ciclo pode ser um curso igual o que nós vamos fazer, pode ser uma live igual nós estamos fazendo, pode ser 1 ano, pode ser 1 semana e pode ser uma vida. Porém são ciclos dentro de ciclos. Então você vai entender que o ciclo ele termina um para começar o outro. E aí, observando a natureza novamente, o outono nasce com a morte do verão. O inverno nasce com a morte do outono. Então o tempo todo um nasce para que o outro possa renascer. Assim são os nossos ciclos. Um morre para que o outro possa renascer. E aí você vai entender que a vida é feita de agora. Você tem que ser feliz agora. Não é quando a pandemia acabar,
não é quando o governo sair, ou quando o seu governo entrar, não é quando trocar de papa, não é quando você se aposentar, não é quando você se formar, não é quando você tirar sua habilitação, é agora. Então você esquece aquela forma linear de pensar que a gente aprende na escola. Na escola o que acontece? Quando a gente se formar, quando a gente crescer, quando a gente casar, quando construir uma casa, quando quitar o apartamento, quando isso. E nunca é o agora. Você não vive o agora para viver o quando, e o quando nunca chega. E a vida acontecendo aqui, né? Acontecendo agora. E a gente sempre esperando quando. Então, você entende que a sua felicidade, a sua alegria depende de você, não é do outro, não é quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, é agora. O xamanismo que nós vamos ensinar é um xamanismo que você é responsável pelas suas atitudes. Então, você é responsável pelos seus resultados. Não é o outro, não é o pai, não é a mãe, não é o vizinho, não é o seu patrão, não é o governo. Isso são coisas que estão lá fora. E isso não tem a ver com a sua felicidade. A felicidade vem de dentro. Não é o outro que vai te fazer feliz. E aí, quando você entende que a felicidade está dentro, não importa o que está acontecendo lá fora, a alegria está dentro. E se está dentro, você espalha ela para fora. Quando você começa a estudar xamanismo, pelas turmas que nós já fizemos esse ciclo, pela que nós estamos terminando, tem uma turma terminando agora, a pessoa muda e ela muda tudo que está em volta dela, porque a pessoa muda e aí as pessoas começam a ficar curiosas. O que você está fazendo? O que está acontecendo com você? Você está diferente, você está estranha. Ou seja, de repente uma pessoa que é muito reativa, ela encontra a paz dentro dela. E aí a pessoa que estava acostumada a vir provocar, fazer uma confusão ali, ela vem e não consegue mais. Aí ela fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você está estranho. Então ela começa a mudar ela e muda todo o entorno dela. Então é muito aquela frase que o Gandhi diz, que seja você a mudança que você deseja para o mundo. Então a mudança começa com você. E tudo isso, gente, na levada do tambor, né? A gente vai precisar encerrar, porque senão a live vai cair, a gente vai perder. Eu quero deixar gravada, eu quero deixar salva, gravada. Então pega o tambor aí, faz só um minuto, uma batidinha aí. Tudo isso, gente, tudo levado no som do tambor. As meditações são guiadas com o tambor, e que é talvez a maior. Ai, Jaque, que linda, gostoso. Venha fazer o xamanismo também conosco, Jaque. E que é uma das maiores ferramentas, acho que a maior ferramenta do xamanismo é o tambor, né? Então, 2 minutos, Ney, 2 minutos, toca um tamborzinho aí pra gente. E quem tiver ainda conosco aí, fecha seus olhos e só sente essa vibração chegar, a energia não tem barreira, né? Então fecha seus olhos e só sente um pouquinho. Pode continuar aí, Ney. E assim nós vamos terminar nossa live de hoje com esse sonzinho gostoso do tambor. Queremos agradecer a todos que ficaram conosco. E eu vou deixar essa live salva para você revisitar. E quem sentir amanhã de fazer a nossa aula introdutória, pode chamar que a gente manda o link, tá? Amanhã estaremos juntos novamente pelo Zoom. E é isso, gratidão, Ney, dessa patifaria dessa live. Para quem não sabe, o Ney é meu companheiro, ele tá lá no quarto, eu tô aqui.
Ele está em uma sala e eu estou em outra. A maior patifaria desse Instagram é essa live aqui, mas a gente queria entregar um pouquinho para vocês isso e deixar salvo. Olha, o Diego disse que escutou uma música celta cantada por mulheres e tocada por um tambor desse. Arro, nossa, me arrepiei aqui. Arro. Gratidão, muito grata, viu, por todos estarem conosco. Gratidão, Ney. Gratidão a todos e fica o convite para amanhã. Só manda um direct que a gente manda o link de acesso. Ou comente alguma postagem, a gente manda o link. E seja bem-vindo, convida a família. É um momento bem legal. Mesmo que é uma aula aberta, nós vamos fazer uma meditação para conectar com os nossos ancestrais. E o convite fica aberto a todos. Arro, gratidão. Briana, te espero. Gratidão por ficar conosco. A Briana é uma bruxa poderosa, viu, gente? Eu te espero amanhã. Tá bom, Andréia? Gratidão, gratidão a todos que ficaram conosco. Gratidão. Arro. Arro. Até amanhã. Beijo.